E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Ressuscitado da Parkour Brasil, aonde eu acho que eu tenho que começar a trocar uma ideia aqui com vocês sobre algumas coisas que eu tô vendo, tá? Em relação ao parkour, em relação a eventos, em relação a competições, em relação à movimentação da galera do parkour, beleza? E aí eu vou compartilhar aqui com você no YouTube, porque eu acho que o Instagram já está saturado e é para conteúdo muito rápido. Aqui acho que dá para trocar uma ideia melhor. Primeiramente, eu quero que você entenda que esse vídeo ele vai esclarecer muito para você sobre aulas de parkour, tá? E eu vou estar utilizando aí a minha experiência, contando para vocês aí como foi 18 anos dando aula de parkour até chegar no CREF, no Conselho Regional de Educação Física. Então vamos por partes, beleza? Primeiro, quando eu comecei a fazer parkour, não existia aula de parkour, não existia curso e a galera trocava ideia. Então a gente sempre compartilhava experiência, era um negócio assim, pô, boca a boca e tal. E aí você vai perguntar, pô, Akira, que legal isso aí, né? Legal nada, cara, era uma bosta. Aí você vai perguntar por que que era uma bosta. Porque assim, eu morava, por exemplo, no interior de São Paulo. Na época que eu conheci o parkour, eu tava em Botucatu, cara. Depois eu fui pra Garça, no interior de São Paulo. Depois eu voltei pra Botucatu de novo e ali que eu comecei a ter um treinamento um pouco melhor. Então, meu começo, assim como de todo mundo, foi engessado pra caralho. Não é fácil a gente ter ali um treinamento, vamos colocar assim, fixo, né, cara? Não é fácil. Muita gente acha que o parkour em si, ele nasceu do nada, mas não foi assim, cara. Então, a gente teve ali principalmente muita gente dando start, tá, no parkour antigamente. Alguns nomes que eu posso lembrar muito fácil aqui, ó, Alberto Brandão, Eduardo Rocha, eu posso colocar também Eduardo Bittencourt, tá? Que, tipo, são os caras que lá atrás, mano, eram os caras que já estavam fomentando muita ideia no parkour nacional. Então isso deixou o parkour muito forte. Porque eles estavam ali representando, mano. A gente tinha uma galera representando mais Brasília, tinha uma galera ali São Paulo, tinha uma galera mais lá pro Nordeste. Então, assim, eu percebo como cada um teve uma colaboração muito forte no parkour lá atrás. Isso falando 18 anos lá atrás, 15 anos para trás aí, tá? Então, nessa época eu lembro que quando eu comecei a entender alguns movimentos de parkour, teve uma galera que falou, mano, vamos trocar uma ideia, cola aqui com a gente, porque a gente quer aprender e a gente tá vendo que você tá numa pegada didática bem bacana. Eu já tava com o blogger já, então tinha o site leparkourbrasil.com.br, eu tinha meu blog, meu blog leparkourbrasil.blogger.com.br. E assim, o meu blog só tinha mais acesso que o site dos caras da Le Parkour Brasil na época, porque eu postava mais, então meu page rank ali no Google ali, ele estourava e eu meio que era a maior referência em relação a parkour. E, cara, era uma bosta. Eu tinha texto lá dentro falando David E. Belly, porque eu traduzia texto da gringa e, cara, a tradução ficava muito ruim. E meu francês não é bom, meu inglês não é bom também, igual o meu francês, então era uma porcaria. E eu tava sozinho, cara. Então, assim, muito molecote mesmo, né? Muito molecão. E eu lembro que quando eu comecei a ter essa ideia, na época ainda lá do Orkut, cara, a galera começou a trocar uma ideia. Pô, Akira, então você tá dando aula? Pô, cola aqui com a gente pra gente ver o que que vai... Se você consegue ajudar a gente e tal, dar umas dicas. E era bem interessante, cara, porque na época eu tava passando uma situação bem fodida. Então eu falei pros caras, ó, se você pagar a alimentação e a passagem eu colo aí com vocês, eu nem cobrava. E nisso eu conheci várias cidades. Como eu era do interior de São Paulo, então pra mim era muito mais fácil colar no interior com os caras de lá. E porque já estavam mais próximos de mim. E isso a gente começou a ter os primeiros treinos guiados ali.
E foi bem interessante isso, foi bem legal. E isso ajudou o parkour a ir se fomentando. Tudo bem, cara, que tipo, eu não tinha uma bagagem de experiência tão boa para começar a dar aula, mas isso me tornou o primeiro instrutor de parkour do Brasil. E na hora que eu comecei a fazer isso, eu lembro que eu fui muito criticado, porque muita gente falou, cara, você não tem bagagem, você não tem experiência suficiente. Só que ninguém tinha, né, cara? Eu lembro que uma vez eu conversei, o Eduardo Bittencourt, ele é um cara que trocou muita ideia comigo e ele já é falecido, então é um cara que a gente não pode deixar o nome dele sumir do parkour nacional, porque as maiores matérias lá no início do parkour foi ele que deu, junto com o Bisão, com o Tio Urso, com caras antigos aí do parkour. E, cara, é um nome que tem que estar aí, galera. Tipo, vocês não podem deixar esse nome simplesmente sumir, porque o cara, ele é referência. Tem vídeo dele até hoje aí que eu assisto e eu vejo como era legal o conceito dele, a ideia dele e como ele tinha um tesão ali foda de mostrar o parkour, tá ligado? De tipo, sei lá, mano, de fomentar o parkour pra galera. Era muito foda isso. Então a gente não pode deixar isso se perder, não. E aí, cara, um dia ele falou pra mim, ele falou que o seu problema é que você é muito louco, mano. Você pula de altura demais, vai estourar teu corpo. E você tá numa pegada aí que é meio zoada. E ele tinha razão. Hoje eu tenho uma hérnia de disco, principalmente por saltar de altura. E eu estourei essa hérnia de disco fazendo um movimento de parkour na aula. Eu já tinha uma lesão ali, que era uma protusão discal, alguma coisa assim, sabe? Meu disco ele já estava zoado ali na minha coluna. E aí eu estourei ele, cara. Então ele tinha razão. Tirando a parte também do joelho, tá? Que tipo um joelho tive condromalácia patelar, um bagulho assim. Então dói também. E aí tem que fazer muito exercício de fortalecimento pra isso daí se segurar firme ali e eu continuar dando aula e treinando. Só que quando você é moleque, mano, você só liga o foda-se, você não quer saber de nada e isso era muito foda, cara. Muito foda. Então, assim, eu lembro até hoje com carinho disso que ele me falou, porque depois disso eu comecei a focar mais em treinar de uma forma melhor, ao mesmo tempo que eu comecei a ter um conceito do que eu queria pro futuro em relação a parkour. Então isso foi bem louco, cara. Tá, deixa eu alinhar aqui que atacou meu toque aqui. Então, assim, foi bem louco isso. E isso foi fazendo o desenho até eu começar a ter mais experiências de aula, até eu começar a ficar com uma didática melhor, ganhar uma referência ali de simplesmente olhar olhar o parkour como algo mais sério. Muitos dos caras que me criticaram por dar aula começaram a dar aula, então isso foi bem legal eu perceber essa movimentação. E teve uma parte também que me deixou assim, cara, intrigado, foi quando eu abri uma academia aqui em São Paulo, lá no Anhangabaú, e o CREF recebeu uma denúncia e ele foi lá e me deu uma multa de 45 mil reais, cara. Ele me deu uma multa de 45 mil reais, falou que eu teria que fechar a porta porque eu tava exercendo, era exercício ilegal da profissão. Um bagulho que pra mim me deixou muito estressado, eu fiquei realmente irritado com isso, mas ali foi uma movimentação que eu comecei a ver a maturidade que eu estava tendo no parkour, que foi eu recebi o processo do CREF e aí eu entrei o CREF ele entrou me processando, né, por exercício ilegal da profissão. Eu chamei meus advogados e aí a gente entrou com um processo contra o CREF. Então o Osmar Machado ficou responsável por esse processo e ele ficou batalhando aí por cerca de 4, 5 anos aí. Eu acho que deu 5 anos, cara. Então teve a primeira instância, eu ganhei. A segunda instância eu ganhei, que eu tava lutando pelo direito de dar aula. E na terceira, e aí teve a terceira instância, que eu acredito que seja a última instância, se eu não me engano,
E aí a gente ganhou agora a última instância. Em 2022 saiu o resultado. Então a gente venceu o processo contra o CREF. Aí você vai falar, a gente? Então não é só a gente, cara. É o Brasil inteiro. E por que isso? Porque quando eu abri o processo, eu podia abrir para o CNPJ Parkour Brasil, eu poderia abrir só para minha equipe e eu decidi abrir para o Brasil inteiro, cara. Então essa foi a minha colaboração. Aí você vai falar, pô, Akira, mas agora qualquer um pode dar aula de parkour? Qualquer um. Pô, mas isso vai ser perigoso. Eu quero comentar sobre isso no próximo vídeo com você. Se você quiser acompanhar, tamo junto, tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Um abraço, tchau.